Fala pessoal, tudo bem? Eu não consigo investir, eu não tenho 100, 200 reais. Calma, pô, você consegue investir com 10 reais. A partir de 10 reais dá para você investir em fundo imobiliário e ter dinheiro na sua conta todos os meses. Confia que você nesse vídeo vai sair do sedentarismo e vai começar a sua onda de investimento, que vai ser uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais. Segue o nosso canal, curte esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, porque logo logo vamos começar a cobrar, hein? Bora lá? Pessoal, estou nesse site aqui, Fund Explorer. Eu cliquei aqui nos rankings de investimento. Vou deixar mastigado. Você não tem como falar, ah, Eduardo, eu não sei investir. Para com isso. Nesse vídeo, você vai sair aqui com os fundos imobiliários com cotas acessíveis, na média de 10 reais. E a gente vai tentar entender um pouco a dinâmica, os que mais valem, os que menos valem, em questão de risco, pagamento, quanto está pagando cada um desses. Porque, lógico, não adianta você comprar um fundo imobiliário que não vai render nada. Então, vem comigo que você vai brilhar nesse vídeo que está quente. Para agilizar, eu já coloquei aqui, fiz aqui uma panelinha bem simples, onde eu listei do mais barato para os mais caros. Tem fundo de 76 mil reais. Lógico, qual é a liquidez dele? O que é a liquidez? Liquidez é simplesmente a média aí de compra e venda durante o dia. Uma cota. Então não tem liquidez. Isso aqui é como se você comprasse realmente um imóvel. Ai, putz, eu estou precisando de 20 mil reais. Meu, pega os 20 mil reais e vende o banheiro. Ah, não dá para vender o banheiro porque a casa é uma coisa só. Então você não tem liquidez quando você compra um imóvel. Porém, quando você compra fundos imobiliários, você está comprando um pedaço de um imóvel e esse pedaço ele tem liquidez durante o dia do pregão e você consegue soltar uma parte durante o seu mês, o seu ano, a sua vida. Então, fundo imobiliário ele tem que ter liquidez diária. Vamos já apagar esses aqui, porque aqui está falando que não está sendo negociado, então não me interessa. Fundos caros também não me interessa. O vídeo hoje, o foco, são fundos que têm um valor acessível. Então vamos lá. Para mim não me interessa quem não está pagando dividendo, então vamos classificar aqui pelo menor. Esses fundos imobiliários aqui eu já vou excluir, porque ele não está pagando dividendo. Não adianta a gente comprar algo que não vai te dar retorno algum. 2000 anos depois. Agora a gente já tem 15 fundos imobiliários. Tudo bem? Pra você entender, tá? Para ficar mais fácil. Temos fundos imobiliários de papéis, híbridos, de lajes corporativas e entre outros. Basicamente como funciona? Os fundos de papéis, eles têm um risco envolvido porque eles contraem dívidas, CRIs, né, CRAs, onde ele entrega um dinheiro e a pessoa e compra a dívida e vai receber o valor da dívida amortizado junto com juros embutido. Normalmente um juros acima da inflação, que é onde gera esse dividendo para a gente. Então, fique esperto, porque vale a pena a diversificação. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Entenda, tudo tem um porquê. Se está pagando um valor muito abaixo, se está tendo um desconto, é porque existe um risco envolvido. E também, em cima desse risco envolvido, você acaba tendo esse suposto dividendo interessante. Porque se a cota se ajustar ao preço justo do ativo, com certeza você não vai estar recebendo mais os 2% na cotação, pela cotação. Você vai estar recebendo bem menos. Então é interessante você também dar uma observada nesse ponto. Compro, não compro, aí é critério de vocês, eu não posso indicar. O que eu posso te garantir é que se você fizer uma diversificação no seu portfólio, você conseguirá ajustar sua carteira de uma forma onde você vai receber um dividendo razoável mensal. O que é um dividendo razoável? Próximo do 1%. 0,8 a 1,20 é um valor interessante para estar recebendo por mês. Então, levando em consideração que
VPA, eu não vou querer pagar. Quando está muito abaixo aqui, a gente tem um risco. Ó, vacância física, 97%. Eduardo, o que é esse critério de vacância física? É que simplesmente não tem pessoas alugando esse imóvel. Então, muito provável, para ele estar pagando esse valor, ele pode estar desmontando o patrimônio, vendendo o ativo, e isso não me interessa. Então, estou zerando esse. Então, estamos agora com 14 fundos imobiliários. Vamos lá. Cota interessante, está tudo na casa onde se propõe o vídeo. Isso não quer dizer que esses são os melhores. Na verdade, o intuito desse vídeo é te mostrar que você pode começar seu investimento com fundo imobiliário com muito pouco. Esse é hospital. Eu, particularmente, não gosto de investir em fundos de hospitais. Por que, Eduardo, você não gosta? Porque é um fundo que possivelmente só vai ter um ativo e a gente fica com risco onde, se esse ativo sofrer alguma intervenção, algum problema, esse locatário, não tem como você despejar. O juiz com certeza vai ter uma visão diferente do que se fosse um imóvel de um escritório, de uma empresa. Então, é um fundo que eu tenho um risco maior envolvido. É uma coisa minha, não tem nada a ver com se é bom ou se é ruim, realmente é mais um critério meu. Esse aqui da Rio Bravo eu não conheço, alguns fundos eu não conheço. Agora a gente chegou no contexto do vídeo. Então, pessoal, depois de muita luta, chegamos aqui nos 14 fundos imobiliários com cotação entre 10,66 e 7,53. Você ficou até aqui, você tem que dar um like, porque eu vou te passar agora esses 14, esses 13 fundos imobiliários que tem cotação baixa e você pode estar diversificando e colocando no seu portfólio com as sobras de dinheiro. Você comprou um fundo de R$100, sobrou aqueles R$20, porque você ia investir 120 ao mês, você consegue comprar mais 2 cotas e nisso fazer uma diversificação e um acúmulo de patrimônio involuntariamente. Eu vou te passar aqui os 13 fundos, fica comigo, vamos lá. O fundo de 10,88 a cota é o RBVO11, o da Rio Bravo. Ele é um fundo de crédito imobiliário. Tá? Ele está pagando na casa de 4,44% de dividend yield, que seria uma média do que ele está pagando nos últimos 12 meses, que dá 48 centavos, em cima dos 10,88 que você comprou a cota. Então, um fundo que chegou a custar aqui R$17, mas hoje está custando bem menos, R$10. É um fundo para ficar esperto, porque se a cotação está caindo, existe um porquê. O preço condiz ao lucro, à base do que ele está entregando. Então a gente tem aqui um fundo imobiliário que o valor patrimonial dele é os 17, ou seja, ele está com desconto a cada R$1 que você está colocando nesse fundo. Você está pagando 63 centavos. É um ponto interessante, porém, você tem que sempre colocar um pé atrás. O porquê que ele está com esse desconto todo. Existe sempre um porquê. Rendimento médio dos últimos 24 meses é 4 centavos. Ele é um fundo que tem uma quantidade de cotista pequeno, né? 2.600 cotistas, não é grande, não é um fundo conhecido. Ele está pagando na casa dos 4 centavos, então isso é um ponto positivo. Lembrando que nos últimos 24 meses a média está aos 4, então ele está dentro da média. Porém, o rendimento dele, em cima dessa cota de R$10, um dos motivos pelo que eu estou vendo que a cota caiu, foi para poder ajustar. Uma vez que a R$10 ele ainda está pagando 0,37% do rendimento. Ele teve aqui um pico, ele pagou bastante, possivelmente desmontou alguma posição. O desmonte da posição foi uma amortização. O que é uma amortização? Simplesmente é você desfazer, vender algum bem, desmontar algo e devolver para o cotista. É como se você tivesse 2 casas, você vendeu uma, então você já não tem aluguel das duas, porém o dinheiro que entrou da venda dessa segunda casa foi entregue de volta aos cotistas.
é um fundo que eu já tenho um pé atrás, eu não entraria. Esse é um queridinho, o MXRF11, é um fundo da Max Renda, ele está custando 10,22 hoje, o dividend yield dele é interessante, está 11%, e ele já entregou 1,17 contando um ano para trás, ou seja, muito mais de 10%, esses 11,46 dos últimos 5 anos. Você vê que ele não sai muito disso. Fundos que têm relação com dívida, normalmente eles pagam melhor, porém o valor da cota fica sempre mediano. O valor patrimonial dele está em 10,12, ele está com PVP de 1 para 0,1. O PVP dele está interessante, quantidade de cotista também interessante, bastante cotista. Então, um fundo que tem uma liquidez boa e o rendimento mensal médio dos últimos 2 anos, 24 meses, está 0,08. Então a gente vê aqui que ele pagou melhor esse último mês, mas a média real é 0,8 centavos. É um fundo que bem reloginho, ele sempre está pagando todos os meses e ele é na referência de papéis. Vamos pro próximo. Virgem 11, fundo da Valora, de recebíveis também. Então ele está 9,91 o preço da cota, com 13% de dividend yield, ou seja, ele já devolveu, se a pessoa comprou há um ano atrás, já devolveu R$ 1,28 em cima de uma cota. Esse fundo ele houve um desmembramento aqui de cotas. Então, esse fundo ele tinha, para cada um cotista, foi desmembrado para 10, para ele ir para a casa dos R$ 10. Então, essa desvalorização aqui, você esquece que era um fundo que valia R$ 100. Se fosse agora, né, R$ 99, ele foi dividido. Então, cada cotista que tinha uma cota, passou a ter 10 de 9,91. Não veja isso como um desabono, não foi ajustado aqui. Você vê que aqui o valor da cota está 96, por isso. Isso aqui vai ser ajustado, então ele está 1 para 1. É só a gente voltar uma casa decimal, que tem uma quantidade de cotista interessante, é um fundo bacana. Médio dele é 0,07 nos últimos 24 meses de pagamento. Ele entregou 0,13. Por que ele entregou mais? Esse é um fundo que contém uma parte da dívida dele, de recebíveis, em CDI, em CDB. Base CDI seria da Selic. Então, automaticamente, com a nossa Selic alta, mas a média dele é baixa, porque ela é em cima da Selic. Então, você tem como estar diversificando na parte de recebíveis, colocando atrelados a Selic, atrelados a IGPM, atrelados a IPCA. É uma forma de se diversificar. Vamos para o próximo aí, VGHF 11. Esse é um fundo também na casa dos R$ 10, 9,85. É um fundo que teve uma entrega nos últimos 12 meses de 17%, ou R$ 1,71. Muito bom. Então a gente tem aqui nas cotações de 5 anos, você tem uma cotação bem variável, é um fundo que ele tende a variar bastante. O valor patrimonial dele é 9,28 e a gente tem um PVP de 1,06. Está dentro do que eu julgo justo. Você tem que ver a sua avaliação. A quantidade de cotista não é um dos maiores, mas 150 mil é bastante cotista. Tem uma liquidez diária muito boa. A média dos últimos 12 meses é 0,13. É um fundo também de recebíveis, né? É um fundo que está pagando acima de 1% ao mês. Lembrando que não é recomendação, ele é um fundo híbrido, por conta dessa diversificação que eu comentei com você. Uma boa parte desses recebíveis é em IPCA, então tem que ficar esperto aí. Se o nosso IPCA começar a ter deflação constante, pode dar alguma variação na cota, no valor de recebimento. Mas nada de se preocupar muito, porque no Brasil a gente tem uma deflação, mas a base é juros altos sempre. Galve 11 é um fundo da Guardian Logística, mesmo sistema do outro, a gente teve um desdobramento, então essa desvalorização aqui você esquece. Ele pagou 10% no último ano, dos últimos 12 meses, ou seja, ele pagou 99 centavos em cima da cota. Ele está abaixo do valor da cota, aqui já arrumaram, 10,12, está 0,95, muito interessante. Talvez o ponto aqui para a gente se atentar é em questão de cotista, que não é que nem os outros, porém a liquidez dele está boa, 700 mil ao dia, médio. A média dele dos últimos 24 meses é 0,8, então ele está pagando essa mesma média no último rendimento. Então é um fundo que, a princípio aqui, paga todos os meses. Vamos ver o portfólio desse fundo. Teve uma subscrição em 2021, então aqui objetivo renda, são galpões de logístico. Então a gente tem São Paulo, Rio Grande do Sul e Nordeste. Não tem inadimplência, uma parte para poder fazer recebíveis, né, ter um rendimento melhor. E essa parte aqui é a liquidez que ele precisa ter para poder estar pagando mês a mês aí com tranquilidade. É um fundo que eu não conhecia,
Então eu fazendo um vídeo para vocês, eu acabo aprendendo junto, sempre alguma coisa nova. Vamos pro próximo. ARRI11. Esse é um fundo de 8,91 atualmente. Ele pagou 17%, incrivelmente 17%. Então, a cada 8,91 hoje, se você já tem há um ano, você teria recebido R$ 1,59 desses 8,91. É um fundo que tem uma volatilidade razoável e ele ficou numa média. Teve muito oscilação no preço, é um fundo de recebíveis também. O PVP dele tá errado, é um fundo que ele custava R$100, tá vendo? Então ele tá com o seu PVP de 1, colocando aqui de novo o ajuste aqui da casa decimal. Quantidade de cotistas de 8 mil não é tão grande, porém razoável. Aqui já é uma liquidez mais baixa. O rendimento médio dos últimos 24 meses, 11 centavos. Ele está pagando 11, então ele tem uma média de rendimento interessante, tá? Porque hoje, na cotação atual, está dando mais de 1% ao mês. Qual é o portfólio dele, tá? Ele é um portfólio ele tem alguns outros fundos, então ele tem papéis na carteira, laje corporativa, 5% aqui em cima disso, em outros fundos, e ele tem os recebíveis aqui, que teria que dar uma olhada qual é a base desses recebíveis aqui, mas tem bastante recebíveis, então a gente consegue ver aqui que são recebíveis distintos, né? Vamos próximo. VSLH11 é um fundo também de recebíveis, R$ 9,00 a cotação atual dele. Ele já pagou de um ano atrás para frente R$ 1,46, 16%. É um fundo também que possivelmente não teve uma variação positiva, foi caindo o preço, por isso que a cotação, por isso que o valor dividend yield está bem elevado, porque é um fundo que caiu bastante a cotação dele. O valor PVP está com desconto de 15, ou seja, a cada R$1 que você compra, você está pagando, na verdade, 85 centavos por R$1. Tem uma liquidez muito boa, de praticamente 1 milhão ao dia, e 82 mil cotistas. O médio dele de 12 centavos ao mês, sendo que ultimamente ele pagou entre 7 e o próximo rendimento vai ser 12 centavos. Então, ele tem algumas variaçõezinhas aí, você vê que ficou abaixo aqui de 1% e voltou para 1% em cima da cota. Paga sempre no dia 15. É interessante observar também onde ele está. Ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Vamos observar aqui para a gente entender junto. Ele é híbrido porque ele tem um único fundo imobiliário, isso me incomoda. Então ele é um pouco fundos de fundos e também recebíveis. Esse XBXO11, se eu não me engano, é um fundo relacionado a São Paulo, nas lojinhas da Feirinha da Madrugada, se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado, mas eu creio que seja esse fundo. O patrimônio dele se refere a 2%, não é muita coisa, porém não tem diversificação, é isso que me incomoda. É um fundo de fundos. Vamos abrir aqui. É um fundo que ele não está aberto, não tem cotação, tem apenas 6 cotistas, não se fala em pagamento, é um fundo fechado, é um fundo complicado, né? É um fundo complicado. Eu teria um pé atrás aqui nessa questão aqui da diversificação. Como é só 2%, é razoável, mas é relevante. Ele tem os CRIs, você já vê que é da mesma securizadora, tem muitos CRIs da mesma securizadora, isso também me incomoda. É um fundo que já não me agrada tanto, tendo em vista a diversificação dele. Por ele ter um dividend yield interessante, pode ser que vale a pena colocar um pouco no portfólio, seria a parte que você aceita um risco maior. Mas, para uma pessoa que não quer correr tanto risco, é um fundo imobiliário complicado, porque pode ser que haja alguma insolvência em cima da pouca diversificação que ele tem. Vamos para o próximo. Kisu 11, 8,40, cota atual, que pagou perto de 10%, razoável aqui. Então ele devolveu 82 centavos nos últimos 12 meses. Ele já chegou a ter a sua cotação a R$15, também já chegou a ter abaixo na casa de R$7 aqui, e hoje está custando 8,25. O valor da cota dele é 9,40, ou seja, você está pagando 90 centavos para R$1 de valor patrimonial. Tem bastante cotista. Nos últimos 24 meses, 6 centavos. Está pagando nessa mesma faixa nos últimos 2 meses. É um fundo de fundos, que a gente não pode dizer que não tem diversificação, tem bastante. Então, 88% está alocado em outros fundos. Então, vão entre papéis, 39%, 21% galpões logísticos,
tem shopping 12, Viur 11, 8,20, pagou 10% nos últimos 12 meses. Também está com desconto no PVP dele, a cada R$1 de patrimônio você está pagando 86 centavos. Tem 7 mil cotistas e uma liquidez mais razoável. A média dele de pagamento, 6 centavos. É um fundo que tem imóveis, terrenos, então a maioria aqui para renda. Esses imóveis aqui, Campinas, tudo com vacância zero, tudo objetivo de renda. Então a gente tem Rio Grande do Sul, São Paulo e Manaus. A base dele de indexador é tudo IPCA, 1%. Em um ativo só também, não conheço esse, vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ele tem cotas abertas, está pagando na média de 10%, é um fundo de recebíveis, na casa de R$1,10, então está bem na média, mas ele só tem um fundo atrelado a ele de risco. Então, você tem aqui a parte da liquidez e também um só ações sociedade, um só empreendimento aqui, não tem muita diversificação além desses imóveis. Tord 11 está valendo hoje 8,9 preço mercado. Em cima disso está pagando 14% nos últimos 12 meses. Então ele devolveu R$1,16 nos últimos 12 meses. Temos aqui o seu PVP bem, digo interessante, porém um ponto de interrogação, né? Existe um risco envolvido na cota por conta disso. A gente tem um PVP tão baixo, né? 0,57. A cada 57 centavos está comprando R$1. Existe um porquê disso. Ele está pagando 9 na média dos últimos 24 meses e o penúltimo mês pagou 6 e no último mês pagou 8. Vai pagar 8. Ele paga todos os meses, mas ele não paga cravado. Então você observa aqui, mês 10 ele pagou 20. Depois foi pagar um valor mais alto no mês 5. Já teve várias subscrições. É um fundo que tem seu risco. Ele tem o mesmo do outro fundo que eu tinha comentado, que tinha esse XBXO11, que é referente aí à parte da feirinha da madrugada em São Paulo. Só que ele tem mais 2 fundos aqui, então 25% do patrimônio dele está investido nesses 3 fundos, e o resto a gente volta para a mesma securizadora, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você acha que está diversificando, você está comprando o mesmo risco, você vê que é da mesma securizadora, tem que observar, teve um outro fundo mais atrás lá, que eu tinha visto, é um ponto de observação desse fundo. XPSF11 é um fundo de fundos, então ele basicamente ele compra e vende outros fundos. Os fundos de fundos apanhou bastante aí devido ao IPCA alto, então de papéis tiveram uma valorização explosiva e esses fundos de fundos caíram bastante. Ele está próximo à sua cotação, mas você tem um desconto de 10% em cima do preço patrimonial dele. O número de cotista bom e liquidez diária muito bom também, média de 7 centavos ao mês. Então temos aqui no portfólio dele, a gente tem aqui fundos distintos de papéis, recebíveis, educação, shopping, logística, bem diversificado. Então é um fundo interessante aí para você alocar. E ele tem a pitadinha de risco, que seria a parte dos CRIs. Para você que ficou até aqui, agradeço a atenção, espero que tenha agregado mais conhecimento para vocês. Peço um like, peço que você se inscreva para a gente continuar debatendo sobre fundos imobiliários, opções e mercado em geral. E abração, até mais. Valeu!